Bem-vindos de volta ao nosso programa de narrativa cinematográfica. Hoje, vamos fechar os olhos e deixar que os ventos do Velho Oeste nos guiem. Em 1960, o filme Os Sete Magníficos estreou e imediatamente causou furor nas bilheterias, tornando-se um profundo fenômeno cultural no coração do público mundial. Com a história de 7 cowboys solitários que unem forças para proteger uma pequena vila de bandidos brutais, a obra não só foi um brilhante sucesso comercial, como também se tornou um marco no gênero faroeste, permanecendo uma lembrança inesquecível para toda uma geração. Mas por trás desses personagens clássicos, desses heróis a cavalo, havia atores com destinos muito distintos. Mais de 60 anos se passaram, e o tempo deixou marcas diferentes em suas vidas. Alguns continuaram a brilhar intensamente, tornando-se ícones imortais. Alguns escolheram um caminho mais tranquilo, e houve aqueles que tiveram que encerrar sua jornada em tragédia e dor. Hoje, vamos relembrar as trajetórias turbulentas do elenco que criou a alma de Os Sete Magníficos. Eli Wallach como Calvera. Em Os Sete Magníficos, se os protagonistas eram heróis valentes, o líder bandido Calvera era o polo oposto perfeito. Um dos vilões mais memoráveis da história do cinema western. Com um sorriso arrogante e olhos frios que por vezes brilhavam com um humor cruel, Calvera deixou uma impressão indelével. A atuação de Eli Wallach. Então, com 45 anos, demonstrou com maestria a complexidade de um chefe bandido. Implacável, mas de alguma forma muito experiente, muito humano. Ele transformou Calvera não apenas em um alvo para os pistoleiros, mas em um personagem com profundidade psicológica, conferindo peso a toda a história. Poucas pessoas sabem que, antes de se transformar naquele bandido empoeirado, Eli Wallach era um dos atores mais bem treinados e meticulosamente educados de sua época. Ele estudou no Drama Workshop com Erwin Piscator e foi membro fundador do prestigiado Actors Studio, onde aprimorou suas habilidades de atuação usando a famosa técnica do método, ao lado de nomes lendários como Marlon Brando e Montgomery Clift, curiosamente, Marilyn Monroe. Então, uma jovem aspirante à atriz foi a primeira a se tornar amiga de Wallach. A amizade entre eles era tão próxima que Monroe frequentemente cuidava de seus filhos. A carreira cinematográfica de Wallach começou de forma controversa com o filme Baby Doll, de 1956, mas isso apenas confirmou seu talento para não se esquivar de desafios. Após o estrondoso sucesso de Os Sete Magníficos, a carreira de Eli Wallach não estagnou, mas continuou a florescer. Ele se tornou um camaleão da tela prateada, aparecendo em uma série de obras clássicas, principalmente como Tuco em Três Homens em Conflito. Ele manteve uma produção artística surpreendentemente persistente ao longo de mais de 6 décadas. Mesmo em seus últimos anos, continuou atuando, e o último filme em que participou foi o curta-metragem The Train. Em relação à sua vida privada, em completo contraste com a imagem do bandido solitário e cruel nas telas, Eli Wallach era, na vida real, o modelo de um homem de família exemplar e afetuoso. Ele teve um casamento feliz de 66 anos com a atriz Anne Jackson, sua parceira na vida e na arte, que o acompanhou em todos os altos e baixos. Juntos, tiveram 3 filhos e construíram um lar tranquilo em meio aos escândalos de Hollywood. Embora um AVC em 2005 tenha lhe tirado a visão de um dos olhos, o otimismo e o sorriso gentil de Wallach jamais se apagaram. Ele viveu, contribuiu e desfrutou de alegria com sua família, tornando-se uma figura imponente e profundamente respeitada na indústria cinematográfica, prova de que a aura da fama e a felicidade familiar podem, de fato, caminhar juntas. No entanto, essa jornada gloriosa e feliz teve que chegar ao fim. Em 24 de junho de 2014, Eli Wallach deu seu último suspiro, falecendo aos 98 anos. Ele partiu em paz, deixando um grande vazio nos corações de fãs e colegas. O legado que ele deixou não se resume apenas a papéis clássicos de vilão, mas também à história de uma vida verdadeiramente artística e um amor eterno. Steve McQueen, como Vin Tanner. Em Os Sete Magníficos, o personagem Vin Tanner surge como o braço direito do líder Chris, um pistoleiro errante com habilidades de atirador de elite e uma calma que beira a frieza. Com um meio sorriso repleto de indiferença e olhos azuis profundos e resolutos, Vin Tanner tornou-se um símbolo de masculinidade robusta. A atuação de Steve McQueen naquela época, aos 30 anos, retratou de forma autêntica e convincente a aura de um andarilho, um herói silencioso, que não precisava de muitas palavras para afirmar seu status.
Ele não precisava forçar sua atuação, pois a rebeldia e a coragem pareciam fluir naturalmente em suas veias. A carreira de Steve McQueen explodiu após este filme, elevando-o ao status de superestrela global, apelidado de Rei do Cool. Aproveitando o sucesso de Vin Tanner, McQueen continuou a conquistar o público com uma série de sucessos de bilheteria como A Grande Fuga, Bullet, Papillon e Inferno na Torre. Seu estilo minimalista de atuação, focado em ação e carisma, redefiniu o arquétipo do herói de ação de Hollywood ao longo das décadas de 60 e 70. Ele era o ator mais bem pago do mundo na época, um símbolo de liberdade e resistência. No entanto, por trás dessa aura brilhante, havia uma alma sempre em conflito. A vida real de McQueen era tão intensa quanto seus papéis. Vindo de uma infância turbulenta, tendo passado por reformatórios e servido nos fuzileiros navais, McQueen sempre carregou dentro de si uma selvageria indomável. Ele tinha paixão por velocidade, adorava corridas e frequentemente realizava suas próprias cenas de ação. O filme Le Mans, de 1971, é uma prova dessa paixão ardente, embora tenha recebido críticas mistas. Em relação à vida e ao casamento, Steve McQueen era um homem complexo com um coração inquieto. Viveu muitos romances e 3 casamentos, sendo o mais tumultuoso o seu relacionamento com a atriz Ali MacGraw, que conheceu no set de The Getaway. O relacionamento deles foi apaixonado, mas também tempestuoso, refletindo a personalidade errática e intensa de McQueen. Apesar de ser uma estrela de primeira grandeza, sempre se manteve distante do brilho artificial de Hollywood, preferindo se esconder atrás de óculos escuros e do rugido de motores potentes. Nos últimos anos de sua vida, encontrou alguma paz com sua terceira esposa, Barbara Minty, e gradualmente se recolheu ao isolamento. Afastando-se dos holofotes para enfrentar problemas de saúde cada vez mais graves, vale a pena refletir sobre o contraste entre o invencível Vin Tanner nas telas, que sempre escapava da morte por um tris, e o Steve McQueen da vida real, que teve que travar uma batalha solitária de vida ou morte contra a doença. No entanto, essa trajetória de orgulho teve que ser interrompida abrupta e tragicamente. Em 7 de novembro de 1980, Steve McQueen faleceu aos 50 anos no México, vítima de um ataque cardíaco após uma cirurgia para remover um tumor cancerígeno. Ele lutou contra um agressivo mesotelioma pleural, consequência da exposição ao amianto no passado. Com toda a bravura de um piloto, chegando a buscar tratamentos alternativos dolorosos. Sua partida tão jovem deixou uma tristeza imensa, mas o nome Steve McQueen permanece como uma lenda de garra e coragem. Charles Bronson, como Bernardo O'Reilly. Em Os Sete Magníficos, Bernardo O'Reilly é um personagem especial. Superficialmente, ele é um pistoleiro taciturno e rude, um mercenário por dinheiro, mas, no fundo, esconde um coração bondoso, especialmente no carinho que demonstra pelas crianças da aldeia, com um rosto marcado pelo tempo, esculpido como pedra, e olhos que eram ao mesmo tempo resolutos e melancólicos. Charles Bronson deixou uma profunda impressão como um gigante gentil. Sua atuação não precisava ser extravagante. Seu silêncio em cena era a linguagem mais poderosa, inspirando respeito e amor no público. A carreira de Charles Bronson foi uma jornada de florescimento tardio, mas incrivelmente duradoura. Vindo de uma família pobre de mineiros lituanos, ele trouxe as dificuldades e a dureza da vida real para cada papel. Após o sucesso de Os Sete Magníficos, Bronson levou muito tempo para realmente alcançar o auge da fama. Ele se tornou um astro de ação mundial nos anos 70, especialmente com a série Desejo de Matar, onde se transformou em um vigilante obsessivo. O estilo de atuação de Bronson tornou-se cada vez mais minimalista e frio, mas foi essa economia de palavras que criou uma atração irresistível, tornando-o um símbolo da masculinidade em sua essência. Ele era a prova de que não é preciso uma aparência impecável e deslumbrante. Autenticidade e experiência de vida são as armas mais poderosas de um ator. Completamente diferente da imagem de vigilantes brutais ou pistoleiros frios que vemos nas telas, a vida cotidiana de Charles Bronson era incrivelmente calorosa e repleta de amor. Ele era um verdadeiro homem de família. O amor profundo entre ele e a atriz Jill Ireland foi uma das histórias mais belas de Hollywood. Eles não eram apenas marido e mulher, mas também parceiros de cena em 15 filmes. A morte de Jill Ireland por câncer em 1990
foi um golpe fatal para o espírito de Bronson, levando o Homem de Aço ao colapso. Nos anos que se seguiram, ele viveu em silêncio e retraído, carregando a dor de uma perda que não podia ser amenizada. Isso criou uma estranha conexão com o papel de Bernardo O'Reilly, um homem solitário que encontrou o sentido da vida através do amor puro. Mas na vida real, foi Bronson quem teve que suportar a solidão quando sua amada partiu deste mundo. Contudo, a jornada desse homem durão também chegou ao fim. Em 30 de agosto de 2003, Charles Bronson faleceu aos 81 anos no Hospital Cedars-Sinai. A causa da morte foi uma combinação de insuficiência respiratória, câncer de pulmão metastático e doença de Alzheimer, que o atormentou em seus últimos anos. Sua morte deixou um grande vazio no gênero de ação, mas o legado de um homem que saiu das minas para se tornar uma lenda será sempre lembrado. Pepe Hearn como Tomás. Outro aldeão que contribuiu para criar um retrato multifacetado da vida dos agricultores oprimidos. Embora o papel de Tomás não tenha tido muito tempo em tela para demonstrar sua técnica pessoal, a presença de Pepe Hearn contribuiu para a autenticidade do cenário do filme. Ele era um dos rostos familiares que representavam a comunidade hispânica em Hollywood naquela época. A carreira de Pepe Hearn abrangeu 4 décadas, principalmente na televisão. Ele foi um ator dedicado, participando de séries de sucesso como Bonanza, O Fugitivo e As Panteras. Ele é a prova da perseverança dos artistas que encaram a atuação como uma profissão séria, e não apenas como uma aventura glamurosa. Sua vida não teve momentos de grande brilho nem de profunda tragédia, mas sim um fluxo constante de trabalho artístico genuíno. A vida de Tomás Hearn e Pepe Hearn se encontrou na simplicidade. Ele viveu uma vida tranquila, evitando escândalos, e se dedicou a cada papel, mesmo os menores. Ele representou milhares de outros atores do cinema mudo, aqueles que construíram e continuam construindo silenciosamente a gigantesca indústria cinematográfica. Contudo, essa jornada persistente também teve que chegar ao fim. Em 2009, Pepe Hearn faleceu em Los Angeles aos 82 anos. Sua morte encerrou a lista de pessoas que criaram a lenda de Os Sete Magníficos, deixando-nos com reflexões sobre a dedicação silenciosa. Horst Buchholz como Chico. Em Os Sete Magníficos, o personagem Chico é a peça mais jovem do quebra-cabeça, o mais impulsivo, mas também cheio de entusiasmo. Como um jovem pistoleiro ansioso para provar seu valor e se juntar ao grupo, Chico carregava uma imprudência que também era bastante cativante. Com sua beleza, sorriso radiante e olhos penetrantes, Horst Buchholz, apelidado de James Dean da Alemanha, trouxe um sopro de ar fresco ao filme. A atuação de Buchholz naquela época era cheia de energia, retratando com excelência a transição psicológica de um jovem arrogante para um homem que sabia se sacrificar por amor e justiça. Após o estrondoso sucesso do filme, Horst Buchholz se viu diante de uma oportunidade de ouro para se tornar um astro internacional. Hollywood estendeu o tapete vermelho para receber o charmoso ator alemão. Ele continuou participando de grandes projetos como Funny e a comédia 2, 3, do famoso diretor Billy Wilder. No entanto, a carreira de Buchholz foi marcada por uma série de lamentáveis Ele perdeu papéis icônicos como Tony em Amor, Sublime Amor, ou Sheriff Ali em Lawrence da Arábia, devido a uma agenda lotada. Papéis que posteriormente impulsionaram seus colegas ao auge da fama. Embora tenha continuado a trabalhar persistentemente nas artes na Europa e conquistado um lugar especial no coração do público em sua Alemanha natal, o nome Horst Buchholz em Hollywood gradualmente caiu no esquecimento em comparação com seus colegas de elenco em Os Sete Magníficos. Em relação à sua vida pessoal, Horst Buchholz teve um casamento duradouro com a atriz francesa Miriam Bru. Casaram-se em 1958 e tiveram 2 filhos, Christopher e Beatrice. Embora o casamento fosse estável no papel, escolheram um estilo de vida separado pela geografia. Buchholz amava a vida familiar em Berlim, enquanto sua esposa fez sucesso e se estabeleceu em Paris. Sua vida não teve muitos escândalos estrondosos nos tabloides. Ele escolheu viver discretamente, dedicando-se ao teatro e ao cinema alemães. Há uma conexão interessante entre o papel de Chico e sua vida. Se no filme, Chico estava disposto a abandonar uma vida nômade para ficar na aldeia por amor,
na vida real. Buchholz também abdicou, em certa medida, do brilho de Hollywood para retornar às suas raízes, ao lugar onde sentia que pertencia. No entanto, essa jornada teve que ser interrompida abruptamente, chocando seus entes queridos. Em 3 de março de 2003, Horst Buchholz faleceu aos 69 anos em Berlim. Ele morreu de pneumonia, que se desenvolveu após uma cirurgia para corrigir uma fratura no quadril. Seu falecimento ocorreu no mesmo ano que o de seu colega Charles Bronson, encerrando um triste capítulo para os fãs do filme de anos atrás. Brad Dexter, como Harry Luck. Em Os Sete Magníficos, Harry Luck é o personagem mais pragmático do grupo. Ele se junta à luta não por ideais elevados, mas porque acredita que há ouro escondido na aldeia. Brad Dexter, com sua aparência robusta e rosto experiente, teve uma atuação brilhante no papel de um pistoleiro ganancioso por bens materiais que, no fim, se sacrifica por seus companheiros. Embora esse papel seja frequentemente considerado menos importante que os outros 6, Brad Dexter permanece uma peça indispensável, representando a transformação da consciência humana. Ao contrário de seus colegas de elenco, a carreira de ator de Brad Dexter após o filme não decolou significativamente. Ele frequentemente era escalado para papéis coadjuvantes, vilões ou tipos durões. No entanto, ele obteve sucesso como produtor de cinema. O evento mais memorável da vida de Brad Dexter não aconteceu nas telas, mas sim um chocante acontecimento da vida real. Em 1964, ele bravamente salvou a lenda da música Frank Sinatra de um afogamento no Havaí. Esse ato heróico uniu os dois homens, e Dexter mais tarde se tornou o braço direito de Sinatra, chegando a ser vice-presidente da empresa do cantor. Contudo, essa relação se deteriorou posteriormente, refletindo sua personalidade direta e inflexível. A vida amorosa de Brad Dexter também foi turbulenta, com casamentos breves, incluindo um com a famosa cantora Peggy Lee. Foi somente no final da vida que ele encontrou um porto seguro com sua esposa June Dyer. Há uma semelhança interessante entre os personagens de Harry Luck e Brad Dexter. Ambos eram homens práticos, às vezes mal interpretados como oportunistas, mas em momentos decisivos, ambos provaram suas qualidades heróicas e sua preciosa lealdade. Ele pode não ter sido a estrela mais brilhante de Hollywood, mas era um homem de coragem e digno de respeito. No entanto, a jornada do herói silencioso teve que chegar ao fim. Em 12 de dezembro de 2002, Brad Dexter faleceu aos 85 anos em Rancho Mirage, vítima de enfisema. Sua morte ocorreu menos de um mês após o falecimento de James Coburn, tornando 2002 um ano de grandes perdas para os fãs do filme. Natividade vazia como Michael. Em Os Sete Magníficos, além dos 7 pistoleiros magníficos, não se pode deixar de mencionar os aldeões, sendo Miguel um representante típico. Natividade Vazio se transformou em um fazendeiro gentil e honesto, representando o povo frágil que anseia por liberdade e paz. Embora seu tempo em tela não tenha sido tão extenso quanto o dos protagonistas, o rosto marcado pelo tempo, o olhar ansioso e a sinceridade de Vazio contribuíram para criar uma base emocional para a história, ajudando o público a entender por que os 7 pistoleiros estavam dispostos a sacrificar suas vidas para proteger aquela aldeia. Na vida real, Natividade Vazio era um ator dedicado e multitalentoso. Ele não era apenas um ator de personagens especializado em papéis latino-americanos, mas também um músico talentoso. A estreita amizade entre ele e George Reeves, que interpretou o Superman, é uma bela anedota em Hollywood. Eles frequentemente tocavam música e cantavam juntos, compartilhando momentos felizes nos bastidores. A carreira de Vazio abrangeu décadas, participando de uma série de programas de TV e filmes clássicos como A Guerra do Feijão Milagre. Ele representava a classe de atores diligentes, aqueles que talvez nunca estejam no centro do pôster, mas sem os quais o filme jamais estaria completo. A vida de Natividade Vazio transcorreu de forma tranquila e reservada. Ele dedicou toda a sua vida à arte, incorporando sua cultura e música em cada pequeno papel. O papel de Miguel parecia refletir sua própria vida, em sua simplicidade e lealdade. Ele era como uma nota grave e pungente na grande sinfonia de Hollywood, sempre present, contribuindo silenciosamente e proporcionando um pano de fundo para que outros brilhassem sem inveja ou queixas. Contudo, essa jornada silenciosa teve que ser interrompida. Em 30 de maio de 1996, Natividade Vazio faleceu aos 84 anos em Burbank, Califórnia.
Sua morte pode não ter causado o mesmo impacto mundial que a de grandes estrelas, mas para os amantes do cinema clássico, ele permanece uma parte indispensável da memória. Vladimir Sokolov, como o Velho. Em Os Sete Magníficos, o personagem o Velho é a alma e o intelecto da aldeia. É ele quem toma a decisão de contratar pistoleiros para proteger os aldeões, representando sabedoria e visão de futuro. Vladimir Sokolov, com sua vasta experiência como ator e semblante benevolente, interpretou esse papel com majestade e compostura absolutas. Ele trouxe uma profundidade filosófica ao filme, lembrando-nos do valor da terra, das raízes e da sobrevivência. A vida real de Vladimir Sokolov foi um romance repleto das convulsões da história do século XX. Nascido na Rússia, ex-ator e assistente de direção no prestigiado Teatro de Arte de Moscou, ele teve que migrar constantemente para escapar da crueldade dos nazistas. De Berlim a Paris, finalmente, aos Estados Unidos, Sokolov foi um verdadeiro artista exilado. Embora a barreira do idioma fosse enorme, seu talento a superou. Ele se tornou o mestre da maquiagem de Hollywood, capaz de interpretar personagens de mais de 35 nacionalidades diferentes, de chineses a franceses e mexicanos. A erudição e as dolorosas experiências da vida real o ajudaram a dar vida ao personagem do Velho da maneira mais autêntica possível. A vida de Sokolov é a prova do poder da arte de transcender fronteiras e adversidades. Ele não foi apenas um ator, mas uma testemunha viva da história. O papel em Os Sete Magníficos foi um de seus últimos, como uma despedida significativa. A conexão entre o papel e sua vida é muito clara. Ambos eram homens experientes, que enfrentaram muitas tempestades e sempre mantiveram uma firme crença na vida. No entanto, a jornada do grande artista teve que ser interrompida. Em 15 de fevereiro de 1962, apenas 2 anos após o lançamento do filme, Vladimir Sokolov faleceu em Hollywood, vítima de um AVC aos 72 anos. Ele partiu sem deixar vestígios, contribuindo para as artes e deixando um legado imenso de técnica de atuação e um espírito resiliente. Robert Vaughn como Lee. Em Os Sete Magníficos, Lee é o personagem com a complexidade psicológica mais profunda. Ele é um pistoleiro elegante, impecavelmente vestido, mas assombrado pelos fantasmas do passado e pelo medo de perder sua capacidade de lutar. Robert Vaughn, com sua aparência elegante e olhos profundos que guardam muitos segredos, retratou com maestria a imagem de um guerreiro ferido. Sua atuação sutil demonstrou o conflito interno do personagem, desde uma frieza exterior à fragilidade até um momento de recuperação da coragem, tragicamente heroico. Ao contrário da imagem de um pistoleiro do Velho Oeste empoeirado na vida real, Robert Vaughn era um verdadeiro intelectual de Hollywood. Ele possuía um doutorado em comunicação, uma raridade entre os atores da época. Após Os Sete Magníficos, a carreira de Vaughn floresceu brilhantemente, especialmente na televisão. Ele se tornou um ícone da cultura pop, com o papel do espião Napoleon Solo na série de sucesso O Agente da U.N.C.L.E. A sua carreira perdurou até os anos 2000 com papéis em Esquadrão Classe A, Trapaça e Coronation Street. Ele sempre manteve uma postura digna, uma voz calorosa e um estilo de atuação inteligente e preciso em centenas de papéis, grandes e pequenos. A vida privada de Robert Vaughn também foi bastante gratificante. Ele se casou com a atriz Linda Stabb em 1974 e juntos construíram uma família feliz em Ridgefield, Connecticut, com 2 filhos adotivos. Mantendo-se longe de escândalos, Vaughn escolheu uma vida tranquila, escrevendo livros e participando de atividades sociais. Embora tenham circulado rumores não confirmados sobre ele ser o pai biológico do diretor Matthew Vaughn, ele sempre manteve uma postura calma e discreta. Vale a pena refletir sobre a conexão entre o papel e sua vida. Se o personagem Lee na tela sempre temeu o fim da carreira e a morte, Robert Vaughn, na vida real, teve uma carreira duradoura e uma vida significativa até seus últimos dias. Ele foi o último sobrevivente entre os 7 pistoleiros, tornando-se uma testemunha histórica de uma era de ouro. Contudo, as leis da natureza não poupam ninguém. Em 11 de novembro de 2016, Robert Vaughn faleceu em sua casa, aos 83 anos. Após uma batalha de 1 ano contra a leucemia aguda, ele partiu apenas 11 dias antes de seu 84º aniversário, encerrando definitivamente a era de Os Sete Magníficos. Sua morte marcou o fim de uma lenda, mas sua elegância e talento permanecerão para sempre.
James Coburn como Brit. Em Os Sete Magníficos, o personagem Brit é o homem de poucas palavras, mas o mais descolado. Como um especialista em arremesso de facas com habilidades superiores, Brit exala uma calma arrepiante. James Coburn, com seu físico esguio, sorriso radiante, característico e jeito tranquilo, transformou Brit em um dos personagens mais queridos do filme. Apesar de ter pouquíssimos diálogos, ele provou que, às vezes, presença e carisma são mais importantes do que palavras. Após o sucesso do filme, James Coburn ascendeu rapidamente ao estrelato. Tornou-se um símbolo de masculinidade, virilidade e humor nas décadas de 60 e 70, destacando-se como o espião Derek Flint na série de paródias de James Bond, Our Man Flint. Colaborou com sucesso com a lenda das artes marciais Bruce Lee e era conhecido por seu entusiasmo pelas artes marciais e pela filosofia oriental. No entanto, sua carreira foi severamente interrompida pela artrite reumatoide, que o atormentou por muitos anos, deixando suas talentosas mãos quase paralisadas. Mas, assim como a resiliência de Brit, Coburn não se rendeu. Lutou contra a doença, tratou-a e retornou às telas de forma espetacular, culminando com um Oscar de melhor ator coadjuvante pelo filme Affliction, 1997. Um reconhecimento merecido por seu talento atemporal. Em relação à sua vida pessoal, James Coburn teve 2 casamentos. O primeiro, com Beverly Kelly, durou 20 anos e gerou 2 filhos. Em 1993, encontrou a felicidade ao lado da atriz Paula Murad. Juntos, fundaram uma instituição de caridade com o nome deles para ajudar a comunidade. Coburn era famoso por seu estilo de vida liberal, otimista e amante da vida. Sempre mantinha um sorriso nos lábios, mesmo diante da dor física. O contraste entre o frio e implacável Brit dos filmes e o caloroso e pacífico James Coburn da vida real é uma característica interessante. O papel de Brit parece tê-lo influenciado na tranquilidade de sua alma, ajudando-o a superar as grandes dificuldades da vida. No entanto, essa jornada inspiradora teve que ser interrompida abruptamente. Em 18 de novembro de 2002, James Coburn faleceu aos 74 anos devido a um ataque cardíaco, fulminante enquanto ouvia música com sua esposa em sua casa em Beverly Hills. Ele partiu rapidamente, sem sofrimento prolongado, deixando para trás seu sorriso característico e um enorme legado cinematográfico. Sua esposa, Paula, também faleceu de câncer menos de 2 anos depois, seguindo os passos de seu amado marido.